Vamos ver agora a diferença de potencial elétrico em um campo elétrico uniforme. Como nós vimos, campo elétrico uniforme ele ocorre entre duas placas. E o campo elétrico em qualquer ponto aqui dentro, ele é constante. Ele vai ter o mesmo módulo de direção e sentido em qualquer ponto aqui dentro, entre essas duas placas. Então, essas duas placas, eu vou pegar dois pontos, igual anteriormente. Eu vou pegar esse ponto aqui, que posso chamar esse ponto de X, e esse outro ponto aqui, nós vamos chamar esse outro ponto de Y. Se colocarmos uma carga teste Qzinho no ponto X, se eu coloco ela ali, obviamente ela vai ter uma energia potencial elétrica armazenada. Porque quando eu solto ou abandono essa carga elétrica, ela vai deslocar em direção ao ponto Y. Então, se ela sofre força elétrica para a direita e sofre um deslocamento também para a direita, ela vai realizar trabalho. Então, o campo elétrico vai estar realizando trabalho sobre essa carga. Como nós vamos brincar com a diferença de potencial elétrico no campo elétrico uniforme? Na aula anterior, vimos que a diferença de potencial entre dois pontos depende do trabalho realizado entre esses pontos sobre essa carga teste, sobre essa carga que está imersa no nosso campo elétrico ao longo do trajeto AB, que no nosso caso agora é XY. A diferença de potencial elétrico entre esses dois pontos, nós já sabemos que trabalho é força vezes o deslocamento da carga. Então, força, que no nosso caso é força elétrica, vezes o deslocamento da carga, que por enquanto nós vamos chamar de deslocamento de distância, sobre a carga que está imersa no campo. Em um campo elétrico uniforme, nós vimos que força elétrica também pode ser dada não só no campo elétrico uniforme, que é a intensidade do campo elétrico vezes a carga que está imersa no campo. Então, eu vou pegar essa equação e substituir ela aqui em força elétrica. Vai ficar que a diferença de potencial elétrico entre esses dois pontos é o que? Intensidade do campo elétrico vezes a minha carga que está imersa no campo, vezes essa distância dividido por essa carga que está imersa no campo. Olha aí, olha, mais coisas para a gente cortar, olha que coisa boa. Corta, corta. Então, nós temos que a diferença de potencial elétrico no campo elétrico uniforme depende apenas do quê? Da intensidade do campo elétrico vezes a distância sofrida por essa carga. Mas o que é isso, essa distância sofrida por essa carga? Não vamos falar sobre distância da carga, mas sim a distância entre as superfícies equipotenciais. Como nós já sabemos que as superfícies equipotenciais são perpendiculares às linhas de campo, se eu traço uma superfície equipotencial no ponto X, perpendicularmente às linhas de campo elétrico aqui, ó, nós sabemos em qualquer ponto dessa linha vai ter o mesmo potencial elétrico. A mesma coisa para o ponto Y. O ponto Y está numa superfície equipotencial. Então, qual que é a diferença de potencial entre dois pontos? Depende da intensidade do campo elétrico e da distância entre essas superfícies equipotenciais. Porque se eu pego um terceiro ponto e eu chamo esse terceiro ponto de Z, eu posso vir aqui e olhar, olha, a diferença de potencial entre os pontos X e Y é igual à diferença de potencial elétrico entre os pontos X e Z, porque a distância entre as superfícies equipotenciais é a mesma distância entre superfícies. E qual que é a diferença de potencial elétrico, a DDP, entre os pontos Y e Z? Qual que vai ser essa diferença de potencial? É zero, porque esses dois pontos estão na mesma superfície equipotencial. Isso já começa a aparecer como uma coisinha que nós temos em casa, por exemplo, uma pilha. Quando você olha numa pilha, lá 1,5 volt, isso é a diferença de potencial elétrico entre as extremidades da pilha. Então, essa pilha aqui, ó,
tem uma DDP de 1,5 volt. Não obrigatoriamente aqui tem mais 1,5 volt e aqui menos 1,5 volt, porque essa diferença vai ser diferente de 1,5 volt. Por exemplo, vamos fazer um pequeno exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu pego essa pilha e o exercício é: quais são as possibilidades para que a diferença de potencial entre as extremidades dessa pilha seja de 1,5 volts, considerando que o potencial em A é de menos 0,75 volts. Então, qual que tem que ser o diferencial no ponto B? Então vamos lá. Acabei de falar que isso era ponto A, mas é ponto B. O potencial em B é menos 0,75 volts. Então, qual vai ser o potencial elétrico no ponto A? Então, se a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B é o potencial em A menos o potencial elétrico em B, então a diferença tem que ser 1,5. Então, vou colocar aqui, a diferença tem que ser 1,5. Qual que é o potencial em A? Nós não sabemos, menos o potencial em B, que é menos 0,75. Matematicamente, nós já sabemos brincar que menos com menos vai dar o quê? Vai dar mais, não é isso? Então, isso aqui vai ficar 1,5 é igual potencial em A mais 0,75. Quando eu pego isso daqui e jogo para o outro lado, ele vai vir subtraindo. Então, vai ficar 1,5 menos 0,75 é igual a VA. Então, quanto que vai dar o potencial em A? Quanto que dá? Isso. Então, o potencial em A vai dar de 0,75 volts. Lembra que eu falei para vocês no primeiro vídeo que o potencial gerado pelas cargas positivas, ele tem um maior potencial? Então, olha aqui, ó, potencial positivo e aqui potencial positivo, negativo. Aqui tem um menor potencial elétrico. Agora vamos para essa segunda opção aqui. Quais são as possibilidades para que a diferença de potencial continue sendo 1,5 volts, mas agora o potencial em A é 4,5 volts. Qual deve ser o potencial em B? Então vamos lá. A diferença de potencial é 1,5 volts, potencial em A 4,5 menos o potencial em B. O que nós podemos fazer? Eu vou jogar o VB para o outro lado, só para mudar o sinal, que vai ficar assim, ó, potencial em B é igual a 4,5. Então eu posso pegar esse 1,5 e vem para cá, subtraindo, menos 1,5 volt. Então, potencial elétrico em B vai ser de quanto? 3 volts. Então, potencial elétrico aqui é de 3 volts. Então, as cargas carregadas positivamente têm maior potencial. Nem sempre tem que ter potencial positivo. E nem sempre as cargas carregadas negativamente têm que ter um potencial negativo. Apenas o menor potencial elétrico. Beleza? Então, ótimo. Agora eu vou fazer um pequeno mapinha mental para que nós possamos relembrar tudo que nós falamos nessa aula. Beleza? Só vou apagar o quadro e já já nós voltamos.